A paz do Senhor, juventude! Glória a Deus! Estou aqui com essa pessoa fantástica nesse programa de pessoal? Domingo de manhã. Hein? É um prazer estar aqui nesse programa da EBD. Eu sou a Amanda. E eu sou o André Lima. Estamos aqui nessa manhã para falarmos de algo especial, né, Amanda? Muito especial. Uma aula especial também. Não é uma qualquer aula, o ambiente está diferente. Vamos ter coisas diferentes no meio da aula aí. Eita glória, é isso aí. E hoje, dia 15 de outubro de 2023, uma lição especial sobre o perigo do ensino progressista. Não é isso, Amandinha? Pois é, pessoal. Muita coisa aí, hein? Espero que todo mundo já esteja, tipo assim, acordado, né? Levanta da cama, já são 9 da manhã, pessoal. Coloca presença no chat. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Todo mundo enviando o relatório da EBD, né? Já enviaram. Eu tenho certeza que essa juventude já enviou. Porque eles são top demais. Eles são top. Amandinha, e hoje é uma aula, né? Nesse trimestre a gente está uma aula diferenciada. E hoje vai ser uma aula estilo React? Me conta mais como é que vai ser. Pois é, né, gente? A gente vai estar acompanhando junto com vocês de casa. Meio diferente. Vamos estar aqui assistindo junto com vocês. Cafezinho da manhã. Verdade. Tá, glória. E aí, tem curtido, tem gostado desse estilo que a gente está nesse trimestre? Espero que sim, porque essa aula pode ter certeza que é uma aula abençoada e que Deus vai falar muito ao seu coração, né? O perigo do ensino progressista. O textuário diz assim, ó, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha que coisa maravilhosa. Eu me encanto todos os dias que eu leio a Bíblia Sagrada, porque ela é a nossa regra de conduta e fé. Exatamente. E que é extremamente atualizada, né? As pessoas dizem, a Bíblia é antiga, a Bíblia já... Não. Tem que ser atualizada. Não é verdade? Ela fala profundamente para os nossos dias. Exatamente. E é isso que a gente vai aprender no dia de hoje. A verdade prática diz assim, ó, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. O que você tem a dizer aí, Amandinha, nesse início dessa aula do perigo do ensino progressista? O que eu tenho a dizer é que essa aula vai ser muito forte. Eita! Vai ser forte! E eu acho que a gente deve se preparar. Então vamos nos preparar. Então já vamos começar, Amandinha? Vamos começar. Vamos chamar um jovem cheio de Deus aí, para ele já fazer a leitura bíblica nessa manhã? Fiquei sabendo que ele tem um canal de pão diário aí, né? Eita, texto bíblico. Posta o link aí, ó. Muito bom. Vai lá, leitura bíblica da classe. Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Meu nome é Abraão e estamos na leitura bíblica em classe dos jovens, com o patrocínio, claro, da Bíblia Robert Murray McCheyne, o nosso devocional. E a nossa leitura de hoje, ela se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, na página 1196 da Bíblia Robert Murray McCheyne. Vamos lá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos doentes do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. E esta foi a nossa leitura bíblica em classe de hoje. Até a próxima. Tchau!
Glória a Deus. Que bênção. Que Deus abençoe a vida do nosso jovem. E nessa igreja nós temos aqui, né, como estatuto oficial, Amanda, que não começamos nada sem oração, obviamente. Glória a Deus. Princípio pétreo. E a Amandinha, tenha liberdade, por favor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa manhã. Amém. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender mais de Ti. Eu te peço que o Senhor possa ministrar no nosso coração de maneira graciosa, de maneira poderosa, a Tua palavra, Senhor Deus. Nos conduza, Senhor Deus, a conhecer mais a Ti, que possamos reter esse conhecimento, essa palavra e colocar em prática a cada dia, visando sempre a Tua glória e o Teu nome sendo glorificado por meio de nós. Nos ajude mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, juventude, depois dessas orientações iniciais, nós temos mais uma orientação para vocês. Agora, a gente vai assistir a aula junto com vocês aí de casa, tá bom? Vamos fazer assim um react dessa aula, lição 3, porque nós temos professores abençoados da classe dos adultos que vão dar aula para nós agora. São aí o casal, o pastor Elias, a irmã Cristiane e a professora, a doutora Laís, que vai dar aula para a gente hoje. Pessoal, eu, assim, oriento vocês a pegar um papel, uma caneta para anotar, porque é muita informação, é muito conteúdo maravilhoso. E outra coisa, fiquem ligadinhos, porque em algum momento vai ter algumas surpresinhas assim no decorrer da aula. Então, assim, eu não vou dar muito spoiler, não. Não dá. Só oriento que vocês fiquem bem, assim, atentos, ligados com tudo. Então, vamos lá? Bora. Play. Vamos, então, propriamente dito, a nossa lição, né, desta manhã. Então, o nosso primeiro tópico aí vai falar sobre a descaracterização do cristianismo. Bom, o nosso comentarista, ele trouxe o texto de 2 Timóteo, do capítulo 3, o verso 1, que vai falar a respeito dos últimos dias, né? Os últimos dias a gente entende que são aqueles últimos dias que está relacionado com o arrebatamento da igreja, com a volta do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Tempos penosos, tá certo? Bom, a gente observa que ele enumera uma série de pecados, né? Aí no versículo 2 está dizendo que os homens eles serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos e uma série de comportamentos que coloca, no caso, o homem como o centro do universo. Não é isso? E para que isso possa ser colocado, existe o que nós chamamos de relativismo moral. A moral ela foi relativizada. Não é isso? Onde não existem mais valores absolutos, onde tudo é relativo, né? Então, não existe nenhuma verdade absoluta, tá? Vamos lá, isso. O que você pode me dizer a respeito desse contexto, né? Que nós estamos vivendo com aquilo que o apóstolo Paulo, né, escreveu, né, há muito tempo atrás. Então, pastor, vou falar algo aqui que talvez pode até impactar os pais, né? Porque quando a gente fala de ensino progressista, a gente está falando de um ensino que afeta hoje todas as escolas, irmãos. Em maior ou menor grau, as escolas elas são afetadas pelo ensino progressista. E aí a gente pensa, né? Tá no universo da escola. Não, mas realmente é algo vivido nos últimos dias em todos os lugares. Então, se o seu filho está assistindo uma série na Netflix, né, ou qualquer outro streaming aí, ele está sendo afetado pelo ensino progressista. As raízes do progressista, né, dessa tendência, tá ali. Por quê? Porque a escola é um reflexo da sociedade. Então, é uma instituição social, está ali inserido na sociedade. E o que a gente vê que afeta as escolas, a gente também observa em outros segmentos. Então, numa propaganda que passa na televisão, se o seu filho ele faz um esporte, uma natação, um Muay Thai, ele tem ali
o progressista, né, o ensino progressista também está ali presente. Você, na sua academia que você frequenta, o ensino progressista, as raízes também estão ali, os tentáculos do progressismo também estão ali. Então, realmente é algo que afeta os últimos dias. Não só as escolas, né, pensando em escola como ensino regular, mas tudo, um cursinho de informática, um cursinho, qualquer segmento, né, educacional, e também não, né, tá aí embebido, né, dessa tendência. Pessoal, vocês repararam bem a fala da irmã Laís? Ela até disse inicialmente que os pais poderiam se assustar por conta desse avanço da agenda progressista que está inserido, está impregnado, de fato, em todas as esferas da sociedade. E Amanda, isso eu tenho um comentário. Isso é algo muito sério. Falei. Porque, de fato, a criança forma o seu caráter, né, até os 7 anos. Né? Então, se você leva essa criança para a sala de aula e aplica esses conhecimentos progressistas, para ela isso é uma verdade absoluta. E para reverter essa situação é algo que é muito difícil. Então, para você ter ideia, vou trazer um dado aqui. Ó. Você sabia que na guerra da Rússia com a Ucrânia, uma das coisas que a Rússia fez foi raptar crianças e levar para centros de concentração e aplicar o ensinamento russo para essas crianças e depois devolver para o país, e essas crianças já com toda a mentalidade russa formatadas, né? Formatadas, e dali elas serem manobra da Rússia dentro da própria Ucrânia. Olha que coisa absurda. Então, é muito perigoso esse ensino, é muito perigoso esse movimento. E nós, como cristãos, temos que estar muito atentos aí para isso que está acontecendo, né? Sim, isso faz lembrar também do quanto o nosso pastor, o pastor Jairo, nossos pastores têm investido no ensino para as crianças, jovens e adolescentes, procurar desenvolver como os cultos de quarta-feira, os cultos de ensino. Ele tem procurado trazer um assunto atual, né, de fato, para preparar as crianças e adolescentes que estão inseridos nesse mundo, e a agenda progressista está total aí, arrebentando. Inclusive, com o pastor tudo. Jário tem um comentário a nos trazer nessa manhã. É verdade. Vamos lá? Vamos ver. Pai do Senhor, jovens, Deus abençoe vocês nesse assunto maravilhoso desse trimestre, que vocês estão aprendendo um pouco sobre o ensino progressista. Deus colocou no meu coração uma ideia de preparar as crianças, adolescentes e jovens para enfrentar essa cultura maligna, né, marxista, que se opõe a Deus e a sua palavra, aos valores judaicos cristãos. E a ideia é treinar as crianças e essas faixas etárias desde cedo para que elas tenham condições de refutar, como também rejeitar todo falso ensino. Muita gente foi destruída, né, e se tornou ardorosos defensores de uma cultura progressista que se opõe a Deus, porque aprendeu na escola de um professor que ele admirava, que tinha um doutorado, ou na faculdade, e que foram enganados, né, por uma falsa promessa e uma falácia satânica, assim como Eva foi enganada pelo diabo. Ou seja, a ideia nossa é blindar o coração e a mente de vocês para que, quando ouvir essas mentiras demoníacas, né, o diabo e Marx estiveram juntos formatando esses conceitos, né, com Rousseau e com tantos outros teóricos que ao longo do tempo veio criando essa mentalidade kantiana, né, essa idade de que o que vale essa experiência subjetiva, esse cristianismo puramente cultural, que não tem um corpo de doutrina que o sustenta como a verdade das Escrituras. A ideia é que vocês sejam protegidos e guardados de todas as mentiras satânicas, porque uma vez engravidado desses conceitos, isso vai mudar a vida de vocês para sempre. Que Deus possa proteger a mente, a consciência e o coração de vocês, para que vocês estejam preparados para dar a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Deus abençoe vocês, eu amo demais vocês. Tudo que a gente faz pelos nossos filhos ainda pode ser pouco, né? Porque, pensa, é como se a gente estivesse remando contra a maré o tempo todo, né? Então, a gente tem que dar realmente o máximo, esperando que isso seja o suficiente, né? Então, trazê-los nos cultos de quarta, especificamente nos de quarta, porque tem esse ensino muito mais voltado, né, para o que a gente acredita enquanto conceito, né?
estar de olho no que os nossos filhos estão estudando, quais são os conteúdos que estão sendo passados e como esses conteúdos têm sido passados, né? Porque hoje a gente não tem como deixar de colocar os nossos filhos na escola. Nós somos obrigados, por lei, a colocá-los na escola, né? E por sinal, irmã Laís, a intenção é que o filho seja colocado o mais cedo possível, né? Então, o filho estaria muito mais, com mais tempo com o Estado do que com os próprios pais. Exatamente. Né? A LDB, que é a legislação que fala, né, a respeito da educação no Brasil, em 2013 teve uma mudança colocando como obrigatório o ensino de 4 até 17 anos. Então, observa. 4 anos é tão piquititito, né? Tão pequenininho para já ter acesso ao ensino regular, né? Então, o que uma criança com 4 anos, por que precisa com 4 anos tão novo ter esse acesso? É simplesmente para aprender a ler e escrever? Não é só isso. A gente, né, enquanto cristão, a gente entende que não é apenas isso, né? Tem um viés ideológico por trás, né? Que eu acho que não é nem por trás, agora sim. É um já está escancarado, né? É um viés ideológico que... Por quê? Porque a criança nessa fase... Eu vejo o Caleb lá em casa, 2 anos e meio, né? Vai fazer 3. O Caleb, ele aprende tudo que você ensina para ele. Então, e ele aprende e entende aquilo dali como verdade absoluta para ele. É o que a gente está falando aqui do relativismo, né? Então, aí você pega uma criança de 4 anos, nesse iniciozinho, que tudo que o professor falar, que é uma figura de autoridade para ele ali, uma pessoa que ele vai se identificar, tudo que aquele professor falar vai ser lei para ele. Ele vai entender e vai internalizar aquilo dali. E para mudar esses conceitos depois... Como é difícil, né? A gente vê pra gente como é difícil a gente alterar algumas coisas, né, pastor? Exatamente. Baseado nisso que nós estamos falando, vamos apresentar então um vídeo, tá? Ótimo. Que vai comentar isso que nós estamos falando. Então roda aí pra gente aí o vídeo. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candombelecista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. E aí, irmãos? Viram o vídeo? O que acharam desse vídeo? Nós trouxemos esse vídeo para mostrar para vocês que o inferno, né? O diabo, ele não brinca, né, de ser diabo. As artimanhas são muitas, né? São muitas, né? Então a gente vê que o perigo, ele não ronda somente a escola secular, sim, mas ele ronda também as igrejas. Estão querendo minar na igreja, né? Minar a igreja, exatamente, né? Principalmente, né, aí no trabalho de escola dominical, que muitas das vezes é feito sem um acompanhamento, né, de pessoas sérias, piedosas. Então é interessante. Nós somos uma igreja que eu vejo que nós temos um diferencial de sermos privilegiados. Isso, na verdade, não é um motivo de orgulho para nós,
mas um motivo de a gente dar glória a Deus Sim. pela forma, né, como as coisas são tratadas aqui pelos nossos pastores. Então, é todo trabalho voltado, né, para que o seu filho, né, ele possa receber realmente a palavra de Deus, e não somente no sentido de conhecer as histórias da Bíblia, mas que aquelas histórias da Bíblia façam parte, né, do seu cotidiano, que aquilo possa realmente ser marcante na vida deles, por meio do ensino, da advertência, por meio da ligação com o contexto social, e também com a experiência, né, do poder de Deus, do Espírito Santo na vida dessas crianças, para que elas possam romper, né, com todas estas artimanhas, né, que o inimigo tem lançado em nosso meio. Então, irmãos, muito cuidado, né, com aquilo que você, muitas das vezes, sem uma supervisão, coloca diante do olhar dos seus filhos, né? Então, isso é muito, muito perigoso. É certo? Bom, Laís, isso é comum nas escolas? Pastor, até nas cristãs. É triste dizer, mas o ensino progressista, ele tá de uma maneira tão disseminada na sociedade, né, que até as escolas cristãs, ela, em menor ou maior grau, né, tem essa tendência ali nos seus conteúdos. E é interessante dizer, no final do último trimestre, a irmã Andréia deu uma ministração para os professores explicando, né, como é o planejamento. Essa ministração está disponível no canal. E aí ela falou algo muito interessante, né, que são os 4 pilares da educação: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. São os pilares da educação, né? E aí que o aluno, ela disse assim, que o aluno aprende a partir disso, né? Aprender fazendo, aprendendo ali com a mão na massa, convivendo com os outros, aprender a sendo. E a gente pensa assim, o que os nossos filhos, a partir desses pilares, estão aprendendo realmente? Eles estão aprendendo a conviver em sociedade com as diferenças? Ótimo, isso é perfeito, né? Eles precisam realmente entender que há diferenças. Mas como essas diferenças estão sendo apresentadas para eles? Né? É o relativismo que o senhor mencionou, né? A partir do momento que você apresenta algo e diz que aquilo dali não necessariamente é verdade, você causa uma série de problemas. Quando você começa a relativizar, né, a convivência, no sentido de que não necessariamente o homem ele precisa se casar com uma mulher, mas ele pode estar com uma pessoa do mesmo sexo. Você respeitar isso, respeitar essa convivência, ok. Mas você aceitar isso como verdade, como algo que possa ser uma verdade, isso é um problema muito grande, né? Verdade. Então, a sutileza, né? A sutileza dos princípios que estão aí, que a gente acha que é normal, que é bom, porque quando o progressismo ele surge com uma visão muito boa, né? Ele surge dizendo assim, o aluno ele tem que ter voz, o aluno você sai daquela visão do professor tradicionalista, né? Aquela visão de que o professor até batia em algumas crianças, né? Sim. Mamãe fala que às vezes ela até recebia umas palmadinhas. Sim, dos nossos irmãos mais antigos, é né? verdade. A minha mãe falava, olha, lá na escola, quem é sua mãe lá é a sua professora, né? Isso. Então a gente tinha um respeito muito grande, né? Pelo aquilo que a professora falava com a gente, né? A gente tinha uma educação. Hoje a gente observa que é uma inversão total, né? Isso. Uma inversão total. A gente verifica, como a gente falando, Deus saindo do centro e colocando o homem. É o professor como uma figura principal, né, do ensino, saindo, e o aluno é que faz... Exatamente. É nesse ponto que eu queria chegar. Quando você fala aqui em antropocentrismo, você está falando do homem no centro, aqui é o aluno no centro. Isso em certa medida, é bom o aluno estar ativo nesse processo, mas veja bem, você coloca no centro de tudo uma criança que não tem maturidade para certas decisões,
né? Você coloca que o aluno ali, que a criança é um ser de direito, ótimo, mas até que ponto essas escolhas, ele está tendo condição, maturação mesmo, biológica, né? Para entender aquilo dali que ele está fazendo. E aí, a partir disso, a gente chega, a partir disso daí que a gente acha que pode ser bom, né, o aluno sendo colocado como tendo voz nesse processo, a gente chega em excessos que a gente não imaginava. Por exemplo, uma criança de 4 anos escolhendo se ela quer ser menino ou menino. Né? Então, parte daí. Tem muito a ver com isso, né? Você dá voz a esse aluno. Mas até que ponto ele consegue ter voz? Exatamente. Voltamos. Temos algo importante para falar, Amandinha. Verdade, pessoal. Diga. Não falei que a gente ia aparecer de maneira surpresa aí? Então, depois da gente ouvir sobre essas informações, sobre o relativismo, que o homem fica no centro do ensino, nós vamos ver agora um vídeo mostrando a realidade do ensino brasileiro. E eu já falo para vocês. É terrível, gente. Vamos ver? Acompanhem conosco. Roda aí. O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. 4 em cada 10 estudantes brasileiros não conseguem aprender o básico, o mínimo. O Brasil aparece entre os países com o pior nível de aprendizado na educação básica. O Brasil não gasta pouco dinheiro com educação, gasta muito, gasta mais do que os países ricos. O Brasil também ficou bem abaixo da média, aqui no caso, atrás de todos os países avaliados na América do Sul. A mãe de um aluno da rede estadual de ensino denunciou uma doutrinação política ocorrida dentro da escola. Estudantes de universidades públicas de vários estados do Brasil denunciam perseguição ideológica. Gostaria agora de anunciar o novo lema do meu governo. Pátria Educadora. 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 Brasil, Pátria Educadora. Estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades. Uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. A cartilha polêmica foi distribuída no IFRJ, um instituto de ensino médio. Aqui tem estudantes de até 13 anos de idade. Os investigadores entram no diretório de filosofia. Drogas são encontradas em bolsas e armários. Bom, então nós vamos agora já passar para o tópico 2. Essa lição, como a gente falou, irmãos, é um assunto muito abrangente, tem muita coisa, então a gente vai ter que acelerar para a gente conseguir finalizar e poder dar aos irmãos aquilo que possa contribuir, né, com esse trabalho. E a gente quer convidar agora também mais uma outra pessoa, irmã Laís, para também estar nos ajudando aqui. Tá bom? Então vamos chamar a nossa outra convidada, tá bom? Bom, irmãos, como havíamos prometido, estaríamos trazendo uma convidada aqui para nós estarmos abordando o tópico 2 e está aqui conosco a irmã Tainara. Nós temos aqui uma especialista, como nós já apresentamos, né, na área de educação, e aqui temos agora uma aluna, né? Uma aluna. Isso. Se apresenta então aí. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Tainara. Eu curso Direito, né? Estou no 5º período e hoje eu vim aqui fazer uma participação referente a esse assunto. Amém, amém. Então, sem perder tempo, nós vamos então entrar no tópico 2, que vai falar sobre as teorias progressistas. E antes da gente falar, né, os outros subtópicos, a gente vai trazer uma explicação bem rápida do que é o progressismo, uma definição do progressismo. Então, o progressismo nada mais é do que um conjunto, né, de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos, baseados na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Na verdade, o que o progressismo ele prega é um mundo sem Deus.
Então, nessa premissa aí, os teóricos eles passaram a pregar um progressismo científico, a partir do Augusto Comte, um progressismo econômico, Karl Marx, e um progressismo biológico, né, por meio de Charles Darwin. Bom, então falando agora sobre a desconstrução da Bíblia, nós vamos ratificar que a Bíblia Sagrada ela é divinamente inspirada, como diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 16. Então, essa tradução, né, de divinamente, ela vem do termo grego, que significa pneufesto, que significa literalmente que toda a Escritura ela foi respirada, ou seja, soprada por Deus. E essa inspiração, essa característica da Bíblia é que distingue ela das outras literaturas. Então, desse modo, a inspiração ela é chamada verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados o que deveria ser escrito. Bom, irmã Cristiane, mediante a isso que nós falamos agora, tem alguma pergunta a fazer para as nossas convidadas? Sim. Primeira pergunta eu vou fazer para a nossa irmã Laís. Irmã Laís, na escola usar a Bíblia para falar sobre moralidade é permitido, irmão? Então, irmã Cris, não é permitido de forma alguma. A justificativa que se dá é por conta do Estado brasileiro ser um Estado laico, né? Mas a gente sabe que não é por isso, porque outras religiões às vezes são abordadas e às vezes são abordadas enfaticamente, né? Mas quando você tem algum professor que fale sobre o cristianismo, ele é até ridicularizado pela equipe, né? Pela equipe docente, pela equipe pedagógica. Então, não há possibilidade, a não ser em escolas cristãs, acho que talvez tenha uma abertura maior, né? Mas em escolas em geral, não há essa possibilidade. Pais, traz seus filhos nas quarta-feira para a igreja. Eles vão aprender que na escola, só Deus. Então, agora a nossa segunda pergunta vai para a nossa irmã Tainara. Irmã Tainara, na faculdade há uma intenção de desconstruir os ensinos da Bíblia? Total. Na faculdade, é muito proveitoso o que o pastor Jário tem ensinado, porque está conseguindo abrir os horizontes dos irmãos, assim, em geral, e dos jovens que ainda vão entrar. Porque só quem está na faculdade mesmo consegue perceber o quanto você é ridicularizado por ser crente. Você, em todos os seus argumentos, mesmo científicos, o fato de você ser cristão, o fato de você acreditar na Bíblia, você é descredibilizado automaticamente. E eles dizem, isso para você é uma questão de religião, você não pode opinar. Existem matérias que o professor ele não deixa aberto para você gerar a sua interpretação acerca daquilo. Ele diz e você tem que aceitar. Ele diz que o direito é fonte da vontade da sociedade, as leis precisam ser da sociedade e ninguém pode questionar isso, né? Ninguém pode dizer, não, eu acredito que a moralidade, a lei, ela vem de um ser maior. Não. É totalmente. Você não pode citar a Bíblia, você não pode fazer nenhum tipo de referência, porque você é descredibilizado. Entendido. A gente percebe que a intenção de desconstruir a Bíblia, ela parte de um pressuposto de um liberalismo teológico, né? E eu creio que essas questões, por exemplo, Tainara, é muito bem difundida isso, né, nos ensinos, né, em relação, por exemplo, a causas, né, por exemplo, o feminismo, por exemplo, o aborto, a legalização das drogas, né? Na sala de aula, toda vez que há um debate acerca disso, os cristãos, eles parece que eles querem ouvir só para ridicularizar. Porque todo argumento que a gente usa, eles tentam contrapor e eles dizem assim, mas isso é porque você é da igreja. Não, isso é científico. Não, é porque você é da igreja. A gente chegou num nível que a faculdade está formando pessoas burras. Eu cheguei no nível desse semestre da gente estar discutindo o aborto pela proposta de um professor, um assunto que não tinha nada a ver com a matéria, e aí, no debate, a menina dizia que o feto não é um ser humano. Aí eu falei, é um girino, é um pernilongo, eu não sei o que é, então, porque ele só é um ser humano, é isso que ele é.
Mas não, e aí essa jovem disse isso com certeza, e os outros apoiaram, e naquele momento eu falei assim, meu Deus, eu não tô crendo, né, no que está acontecendo aqui. Mas isso não só em relação ao aborto. Toda matéria que é pautada, o intuito é tirar Deus. Eles tentam ensinar uma moral sem Deus, que é impossível, não existe moral sem Deus, né? É verdade. Isso não é diferente também, né, Laís, nas escolas. Perfeito. Tainara comentando, e aí eu estava aqui pensando, né, que quando você pensa na educação básica, isso é ainda pior. Porque o professor está ali, ele é para aquele adolescente uma figura de autoridade. Então, acho que eu comentei sobre isso no tópico passado, né? Então, tudo que aquele professor disser é considerado para ele como lei. Inclusive, ele dá mais validade ao que o professor afirma do que os próprios pais em casa. Por quê? Porque ele considera assim, o professor é mais estudado, né? Tem mais estudo, tem mestrado, tem doutorado. Então, aquilo que o professor fala tem crédito, né? E o professor, Laís, normalmente não traz uma referência, não diz de onde veio aquela pesquisa, ele simplesmente joga a informação. E aí o aluno é obrigado a engolir aquilo, e a maioria engole aquilo como se fosse a verdade. Eles dizem que não existe verdade absoluta, né? É verdade. Só que não, porque ele diz aquilo e ai de você, se você contrapor, se você se posicionar de forma diferente. É verdade. Sim. E aí, ao preparar essa aula, eu olhei alguns documentos, né, Sim. da área da educação. E aí o que me assombrou muito é porque antigamente, quando algum professor falava alguma coisa nesse sentido e os pais eles se sentiam incomodados, eles podiam ir até a escola e falar, isso não existe, não está pautado em nada, nenhuma documentação, não tem nada dizendo ali. E aí, para minha surpresa, eu analisando o currículo da educação básica da 3ª série do ensino médio de filosofia daqui do estado, então assim, pais, o que seu filho adolescente está estudando é isso daqui que eu vou ler para você? Pedir por gentileza a Amandinha para projetar, diz assim, dentre das habilidades cobradas na disciplina de filosofia. Distinguir, considerar, reconhecer e confrontar as múltiplas interpretações e expressões acerca das normas e dos valores humanos em sua historicidade. Que é isso que a gente está falando. Moralidade tem tudo a ver. Tanto em sua dimensão pessoal e existencial. Então a gente pensa, pessoal e existencial, em algum momento vai surgir religião aqui, né? Correto. Quanto em relação aos diferentes grupos sociais, principalmente os que são discriminados. Aí ele vai elencar quais são esses que são discriminados, né? Por sua condição étnica, sexual, etária, física, econômica e ou geográfica. Ou seja, aqui, a partir disso daqui, o professor ele tem abertura para trazer vários temas, que são esses que a gente está pontuando aqui. Aborto, até mesmo questionar algumas coisas que, né, tem ali na Bíblia e são pontuadas, em especial no que se refere à sexualidade, que é o que a gente observa hoje muito evidente nas escolas. Então, se antigamente o professor ele não tinha nenhuma base legal, documentação, né, respaldo para abordar esses temas na sala de aula, hoje, a partir do ano passado, com essa orientação que saiu aqui, né, no Estado, e isso vem da Base Nacional Comum, que foi uma orientação de 2019, hoje ele tem essa legitimidade. Ele pode fazer isso. Então, olha, é assustador, então, né? Então o negócio é sério, né? É sério. O negócio é sério, né, irmãos? Então, que Deus tenha misericórdia, né? E que possamos... Né? Sim, pode falar, irmã. No terceiro ano do ensino médio, tinha uma professora de sociologia, era de filosofia, mas ela dava aula de sociologia, né? Ela nunca deu aula de filosofia pra gente. E aí ela passou um vídeo pra gente e em todo momento o vídeo falava assim, colocava mesmo na capa, Deus não existe. Deus não existe. E aí eu saí de sala, eu questionei, eu fui na coordenação, e eu disse que ela não podia fazer aquilo, e eles disseram, a gente não pode fazer nada. Tipo, ué, como assim, gente? É o que eu acredito, né? E aí, isso é muito paradoxal, porque a gente tem uma teoria que é o progressismo, né? Que orienta, e a gente está falando aqui sobre ensino progressista. Qual é a intenção primeira?
o centro ali, dá voz ao aluno. A gente está falando disso, antropocentrismo, né? O aluno é o sujeito desse ensino-aprendizagem. Aí, quando você tem um aluno que questiona algo, não, você não pode questionar. É verdade. A verdade passa a ser a verdade que eles pregam, né? Totalmente o contrário. E aí, juventude, novamente, voltamos aqui para trazer mais uma reflexão para vocês. Tem gostado da aula? Como é que estão aí? Estão entendendo? Inteirados por tudo? Vamos lá. Vocês observaram que o pastor Elias, ele disse que a verdade passa a ser a verdade que eles pregam ali, né? E o que acontece? Isso nos faz lembrar que na Segunda Guerra Mundial, o Joseph Goebbels, que foi um político nazista alemão e ministro da propaganda do regime de Adolf Hitler. Então, ele era o cara que era líder nesse tempo e ele começava a divulgar todo o governo, toda a ideologia de Hitler pelas ruas alemãs. E era muito interessante porque ele espalhava essas propagandas e o povo alemão começou a aderir não somente a essa ideologia, não somente a repercutir aquilo que o Hitler ensinava, mas também a apoiar tudo aquilo que ele dizia. Por exemplo, além da questão de fazer convocação às pessoas, eram propagandas muito atrativas, muito convidativas que ele fazia. Ele era muito marqueteiro. Então, ele colocava também informações sobre os judeus, colocando que, como se os judeus fossem monstros e pessoas que iriam acabar com o mundo, trazer um grande caos. E o povo alemão começou ali a apoiar todo o regime de Hitler. Ou seja, ele começou a divulgar diversas mentiras, diversas falácias, e o povo começou a aderir. Porque aquilo se dizia todos os dias, de maneiras diferentes e de maneiras atrativas. Ele até disse também, em uma de suas frases, que é muito usada. Ele fala que uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Só que a gente precisa entender, de fato, que a mentira continua sendo mentira. Mesmo que todo mundo esteja praticando, ela continua sendo mentira. E a verdade não deixa de ser verdade, mesmo que ninguém esteja praticando essa verdade. A verdade não muda. E nós estamos falando da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Verdade, Amandinha. Em Romanos 1,16 diz assim, que a Bíblia diz, né, que a Bíblia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí? E essa verdade que você tem vivido, né? Será que você tem levado essa verdade, esse ensino adiante? Ou será que você tem deixado se corromper com esses ensinos progressistas, né, na escola, na faculdade? Porque o marketing que usou lá no Hitler... Exato. Eu te digo que hoje é pior ainda. Pois é. Né? A forma, né, e a tecnologia que é utilizada para fazer com que nós caiamos nessas armadilhas de Satanás hoje é muito maior. Ninguém achou que estava sendo manipulado, não mas é verdade? Estavam. Então, né, será que nas redes sociais como você se posiciona? Será que na sua escola como você se posiciona? Será que você tem combatido esse ensino progressista? Ou será que você tem se calado diante de todas essas artimanhas de Satanás, né, em todos os ambientes que a gente vive? E é em tudo. É na roupa que você compra, é na escola que você vai, sabe? Está em todo lugar. Tudo está impregnado essa cultura. E nós, como cristãos, devemos levar essa verdade absoluta e dizer a todos, né, que o poder de Deus, né, a Bíblia Sagrada é o poder de Deus, revelada através de homens piedosos aqui para nos ensinar como a gente chega até o céu. Não é verdade? Verdade. Nós estamos divulgando uma verdade que é absoluta e que é a única que pode trazer esperança para uma sociedade que perece. Glória a Deus. Então, se estamos carregando essa verdade, vamos divulgar, né? E aí, bora? Vamos continuar? Vamos. Então, para a gente assim, fechar, eu quero somente trazer os 2 pontos que a nossa lição fala, né? A respeito do teísmo aberto e também da teologia da demitologização. É assim mesmo, né? Palavrão. Então, palavrão, né? Isso é um palavrão. Então, o teísmo aberto é, na verdade, uma referência ao fato de que Deus ele estaria aberto a aprender sobre os eventos da história. Ou seja, a soberania de Deus, a presciência de Deus, Deus ele estaria refém das ações humanas. Então era como se o homem tivesse pecado lá no Jardim do Éden e isso fosse uma inconsequência. Deus ele
arrumou um jeito, né, para corrigir aquilo tudo, e ele está sempre corrigindo porque o homem está sempre errando. Daquele desesperado, né? É aquele desesperados, né? E isso está totalmente fora do que a palavra de Deus diz, né? Nós sabemos que há um fim para todas as coisas, que nós esperamos, né, a volta de Jesus, o arrebatamento, o cumprimento das profecias, e o teísmo aberto, ele coloca em xeque todas estas coisas, tá certo? E uma outra coisa que a gente pode falar a respeito da demitologização é que esse senhor, né, o Rudolf Bultmann, ele propôs esse programa, né, de desmitificar o texto bíblico. Então, passando que muitas narrativas, muitas palavras na Bíblia, ela passa a ser ensinadas como mito. Por exemplo, o conceito de céu, o conceito de inferno, o conceito de tentação, de demônios, né, de possessões. Então, todos esses ensinos que a Bíblia traz, e traz de uma forma bastante clara, para esse senhor aí, passa a ser um mito. Então, como nós falamos, tudo isso, irmãos, acaba comprometendo para quem ouve isso e acaba não tendo discernimento do Espírito para estas coisas, passa a vivermos refém das ações humanas. Tá? Então, rapidamente aqui, para a gente fechar aqui, irmã Tainara, irmã Laís, se Deus ele não conhece o futuro, ele não tem, por exemplo, um exercício, né, absoluto do universo e nem da vida humana, o conceito, né, de autoridade que nós falamos aqui, de moralidade, ele fica condicionado ao que o homem decidir. Concordam? E essas coisas a gente percebe que nas escolas, né, nas faculdades, isso passa a ser tratado de uma forma sem nenhuma seriedade, podemos assim dizer, né? Até interessante que eu conversei sobre isso hoje com uma pessoa, que eu já tive um problema com um professor, dele me entregar uma prova e eu falar graças a Deus, e aí ele brigou comigo em sala de aula, porque eu dei graças a Deus. E ele falou assim, você acha que Deus se preocupa com a história? Você acha que Deus se preocupa com os acontecimentos? E eu disse, se preocupa e conhece. Você está vendo só? E assim, e sobre o ponto da teologia da demitologia, esse palavrão aí, né? Esse palavrão aqui. Coloca aí pra gente aí. Enfim, sobre essa teoria, as pessoas não conhecem essa teoria, mas elas vivem essa teoria. Por quê? Quando você fala de inferno, parece que é uma coisa que não existe. O céu parece que é uma coisa que não é real na cabeça das pessoas mais. Então, mesmo que elas não conheçam esse palavrão, elas vivem esse palavrão. E aí elas querem um evangelho de Jesus, amor e acabou. Entendeu? É um Jesus que me aceita como eu sou. E aí, se ele não me aceitar como eu sou, eu não acredito nele, né? Porque aí eu posso viver confortável no meu pecado. Porque o pecado faz isso, né? Essa é a intenção deles. Você apagar Deus da história, porque sem Deus, quem vai dizer que eu estou errado, né? Isso aí. Então, amados irmãos, nós vamos então agora para o nosso último tópico da nossa lição, que vai tratar sobre refutando o ensino progressista. Irmã Laís, uma pergunta. Como que é tratada a Bíblia, né? Qual é a importância, por exemplo, que nas escolas hoje eles dão para a palavra de Deus? Então, pastor, a Bíblia é tratada como um mito. Como um mito. Algo que está ali, que é um documento... É o que a gente viu no tópico anterior, né? Perfeito. Perfeito. Uhum. Inclusive, esses dias, na instituição que eu trabalho, o professor estava explicando sobre diversos tipos de mito, né? Ele fez um projeto, e aí, olha que audacioso. Eu fiquei esperando um pai ir lá, eu estava torcendo para isso, né? Para um pai ir lá. Ele dividiu a turma em grupos, e cada grupo tinha que falar de um mito. Então, foi falado do mito dos gregos, dos romanos, mito disso, daquilo outro, mito da Bíblia, o mito bíblico. Olha só. Foi no primeiro dia que eu cheguei nessa instituição, eu olhei aquilo ali e falei assim, gente,
olha como é sutil, né? Às vezes você acha que aquilo dali não é nada, mas está no meio de um rol de coisas que realmente são mitológicas. Mas a Bíblia não é um mito, é uma verdade. E você equipara ela a coisas que realmente são mitos. Então, a partir disso daí, foi uma apresentação para a escola toda. E isso numa escola de interior. Né? Então, numa escola, né, que está situada num local que é muito conservador. Né? Imagina, eu fico pensando, né, como está isso nos grandes centros. Né? Verdade. Nos grandes centros. E o que nós, enquanto igreja, temos traçado de estratégia enquanto corpo de Cristo. A gente também precisa ter estratégias. Né? É verdade. E finalizando aqui nosso terceiro tópico aí da nossa lição, como que a gente consegue perceber que a Bíblia ela é relevante para você, Malaís? E essa Bíblia que você, por exemplo, tem, ela pode ser relevante para a sociedade, né? Eu penso que a sociedade tem de ver em nós aquilo que a gente crê. Então, a gente está inserido numa sociedade que, primeiro, não tem hábito de leitura. A sociedade não tem. Em especial o brasileiro, né? A gente lê muito pouco. E aí, quando você pensa em literatura cristã, menos ainda. Quando você pensa em Bíblia, menos ainda. Então, nós temos que ser esse livro aberto. A gente tem que refletir para a sociedade tudo aquilo que a gente acredita, que a gente crê. Então, a Bíblia, ela só vai ser relevante para o outro a partir do momento que ela é relevante para você, que ela é importante para você. Daí a importância do nosso devocional, né, que às vezes é uma luta, né, você fazer o devocional ali. Você fazer com os seus filhos, né, mesmo que de uma maneira um pouco mais resumida, né, por conta preservando ali entendendo ali a idade, né, da criança, mas a gente tem de colocar esses ensinamentos em tudo e em todas as coisas, como se fosse algo que a gente respira o tempo todo, em todas as coisas. Porque é isso que a gente, quando é algo muito importante para você, você quer mostrar para todo mundo, não é assim? Exatamente. Então, é dessa maneira, né? Agora, pegando um exemplo de alguém que, por exemplo, ele ouviu a palavra de Deus, ele creu na palavra de Deus, e ele tomou uma decisão de servir a Deus. Como é que a gente vai saber se aquela pessoa realmente ela está vivendo a palavra de Deus? Abrindo mão dos seus desejos carnais. Aí isso já demonstra, né? Porque tudo é o quê? Você abrir mão, né? Você deixar, né? Satisfazer a sua carne, os seus desejos, aí servir ao Senhor. É maravilhoso, gente. Mas isso é só o poder do Espírito Santo. Isso aí. Verdade. Então, isso tem a ver com o quê? Com a santificação. Com a santificação, né? Porque tem pessoas que falam, né? Eu tomei a minha decisão, eu agora, né, sou crente, mas vive praticando as mesmas... Você nem sabe, né? Você tem que perguntar. Mas você, quando a pessoa fala, você até se assusta. Mas você é crente, meu Deus? É verdade. Crente desse jeito? De qual igreja? Meu verdade, Deus do céu, que é uma igreja ainda, né? Misericórdia. É isso aí. É o que o apóstolo Tiago, né, na sua carta, ele fala, né, que nós não devemos somente ser ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes. Certo? Então, a Bíblia, ela vai ter vai ser uma verdade para você e também vai ser uma forma de você influenciar a sociedade quando aquilo que você crê passa a fazer parte do seu viver cotidiano. Sim, perfeito. Certo? Então, a gente não tem que xingar mais, não é verdade? A gente não tem que mentir Nova mais. vida. A gente não tem que, por exemplo, roubar. Não é verdade? Paciente, temos de ser temperantes. Temos que ser temperantes, moderados, não é verdade? Então, todas estas coisas, a
fala muito, né, a respeito do ensino progressista, mas muitas coisas se dão justamente porque a igreja ela deixou de ser relevante para o mundo. Verdade, pastor. Passou, muitas das vezes, a beber da mesma água, de procurar a viver justamente os deleites, os prazeres deste mundo, e do que ter uma intimidade, uma comunhão com Deus de forma sincera. Tá certo? Então, encerrando, né, esse tópico 3 aí, e a gente espera, né, que você possa ter sido abençoado, né, por esta aula. E nós vamos agora para o quadro aí de perguntas e respostas. Glória a Deus! Que bênção. E aí, tem gostado da aula? Muito bom, né, Amandinha? Gente, demais, muito bom, demais. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Mas queremos saber se essa juventude realmente ficou ligada, Amandinha. Vamos testar o conhecimento deles? Vamos. Mas como vai ser, então? Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma pergunta e vocês têm que responder aí no chat. Exatamente. Certo, Amandinha? Certo. Vai ter tempo na tela aí para responder. Vai ter tempo na tela? Vai ter tempo na tela. Rapaz, esse negócio tá moderno mesmo, hein? Vamos Se lá? o pessoal estudou a lição, prestou atenção na aula, vai saber. Vai Porque, ser fichinha. gente, porque a resposta na revista tá no todo o conteúdo discorrido. Glória a Deus. Então, vamos à primeira pergunta? Bora. Vamos lá. Se preparem. O que o ensino progressista representa? Tempo na tela. E aí, pessoal, responderam no chat, como é que tá a movimentação aí, interagindo, estamos observando vocês. Então, vamos agora com a resposta. Se você colocou algo parecido como isso, a resposta é: o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Olha, vamos lá, estamos computando aí todas as respostas, hein? Mas, se você não respondeu, tem ainda mais uma chance de responder. Tem hein? mais uma chance, pessoal. Vamos lá? Vamos para a segunda pergunta? Diz aí, Vamos André. lá. O que o ensino progressista enfatiza? Tempo na tela. Vamos agora com a resposta da segunda pergunta. Vamos lá. Se você respondeu mais ou menos isso aqui que eu vou dizer, a resposta é que a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. A gente falou sobre isso. E esse ensino produz o quê? Produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Essa é a resposta. Será que o pessoal Glória a conseguiu Deus. responder? Eu tenho certeza, porque essa juventude é abençoada. Eita glória! Glória a Deus. E chegamos ao final. Ai. Chegamos ao final de Acabou mais uma o lição. Vamos lá, dá Poxa. seu like, dá seu joia aí. Continue compartilhando essa lição, que eu tenho certeza isso aí, que vai pessoal. atingir muitas vidas. E para a glória de Deus, vamos combater esse ensino. Com certeza. Amandinha? Isso aí. E vamos para a parte do ofertório, Amandinha? Só que não vai ser a gente, não. Ah, mas não? Não, convidamos Olha. um aluno especial para fazer o ofertório aí. Então roda aí. A paz do Senhor, jovens! Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e estou aqui para falar sobre a oferta com vocês. Aqui embaixo vai estar passando as nossas contas aqui da igreja, o nosso Pix, o nosso PicPay e também para aquele que nos visita, nós temos a campanha dos 1000 valentes. O que seria essa campanha? É para poder comprar esse espaço enorme em que nós estamos, onde nós realizamos todos os nossos cultos, os nossos eventos, os nossos dias, que também
temos o nosso lazer. E você, jovem, deixa Deus te usar, deixa Deus tocar no seu coração. Você que quer casar, libera esse bolso em nome de Jesus, oferte na casa do Senhor. Deixa Deus te usar, meu irmão, em nome de Jesus. Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Voltamos agora para a gente poder finalizar. Mas e aí, juventude? O que vocês aprenderam nessa manhã? O ensino que foi aqui explanado para os professores, de fato, trouxe para você uma convicção de que você está vivendo a verdadeira fé, que retém, de fato, a verdade que pode salvar não somente a sua vida, mas daqueles que estão ao seu redor? É muito interessante a gente trazer essa reflexão final de pensar que nós portamos a verdade, né? A verdade bíblica. Porque esse mundo, ele perece e cada vez mais o diabo tem lançado seus ardis. Ele tem avançado com essa agenda que, antes de tudo, a nossa luta não é meramente ideológica, né, política ou cultural, mas é uma luta espiritual. Verdade. Então, que nós possamos portar todas as armas espirituais. Deus não nos chamou para o comodismo, não nos chamou para a inércia. O espírito que Deus nos dá, como diz a palavra de Deus, não é de temor, de medo, mas é um espírito de ousadia. Que eu e você possamos erguer a bandeira do Evangelho com toda convicção de que nós, de fato, temos a verdade. E essa verdade que liberta, que transforma. Até porque a verdade é a palavra, e a palavra é Jesus. Glória a Deus. E ela é a verdade, que liberta, que salva o homem, que liberta desse mundo e muda a situação. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Vamos agradecer a Deus. Espero que essa aula foi abençoada na sua vida e que você possa, de fato, mudar a sua trajetória a partir de agora, né? Entendendo que nós devemos enfrentar esse mundo, Amandinha. É isso aí. Estamos aqui preparados a partir de hoje, né, para não aceitar mais esse ensino. Como soldados e avançar o reino de Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa aula maravilhosa, te agradecemos, Senhor, por abrir os nossos olhos, Senhor, por abrir os nossos olhos para não aceitar esse ensino progressista, Senhor, Amém. Que tem trabalhado na mente das nossas crianças, que tem nos feito enxergar o mundo, Senhor, de uma forma tão fora do que está escrito na Tua palavra, na Tua Escritura, Senhor. Que venhamos permanecer fiéis, Senhor, àquilo que tem escrito aqui na Tua palavra. Que possamos prostrar diante dos Teus pés todos os dias, reconhecendo que a verdade está em Ti e que só o Senhor é a verdade absoluta em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que venha transformar os nossos corações, venha mudar a nossa história, Senhor, e que possamos derramar diante de Ti as nossas dores, Senhor, as nossas necessidades, que Teu Espírito Santo venha nos fortalecer a cada dia, para que essa batalha nós possamos enfrentar com o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, pessoal. Tchau, juventude.